Eu e meu grupo precisávamos apresentar um trabalho de biologia, e eu tinha tanto medo de falar em público na frente das pessoas que naquele dia, quando chegou a nossa vez, eu enrolei o máximo pra não ter que ir lá na frente. E quando finalmente um amigo veio me puxar pelo braço, eu fingi que tinha desmaiado e fui pro chão. Tudo isso pra não ter que falar na frente da turma. Eu era um completo depressivo, sem confiança, e sempre que tinha alguma apresentação na escola, eu congelava lá na frente e gaguejava errando até as partes mais simples. Mas eu fui disso pra um dos melhores discursantes da escola em pouquíssimo tempo. E como você fez isso? Você deve estar se perguntando. Simplesmente porque eu entendi alguns conceitos que mudaram tudo, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Então presta muita atenção e vem comigo. Por que a gente tem medo de falar em público? A maioria das pessoas tem medo de falar em público porque o nosso cérebro interpreta ser rejeitado pelas pessoas como uma situação de risco. Isso porque antigamente, quando você era rejeitado, significava estar vulnerável, porque de repente você não tinha mais um grupo de pessoas pra você ter uma segurança. O ser humano sozinho, ele é vulnerável. A gente morre na floresta se a gente for largado sozinho. Só que se você for largado lá na floresta com mais 100 pessoas, vocês vão dar um jeito de sobreviver, vocês vão se unir, fazer alguma coisa. Então a parte inconsciente do nosso cérebro vê como uma necessidade primordial estar rodeado de pessoas que nos aceitam e gostam da gente. E hoje esse medo ele se manifesta de outras formas, como ansiedade, a mão suando, a gente gaguejando na hora de falar alguma coisa, dando branco na mente, você não lembrando mais aquilo que você tinha pra dizer. Só que a boa notícia é que dá pra superar isso e tudo que você precisa fazer é seguir um passo a passo. Agora vamos ver uns conceitos que eles vão desmistificar falar em público e vão tornar tudo isso muito mais fácil de entender, vai tudo ficar muito mais tranquilo, vem comigo. Em primeiro lugar, pare de focar em você e foque no público. O erro mais comum das pessoas é ficar pensando, nossa, e se eu errar? E se eu gaguejar lá na frente? A maioria das pessoas que tem medo de falar em público, eles se prendem nos pensamentos de como, e se eu errar lá na frente? E se a minha voz tremer? E se eles irem de mim? E o problema com esse tipo de pensamento é que isso tira o foco do público e traz ele todo pra você, sendo que a sua preocupação não deveria ser isso, mas sim que valor que você pode prover pro público naquela hora. O que eu posso ensinar pra essas pessoas? Como eu consigo fazer com que elas se interessem por aquilo que eu tô dizendo? Como que eu consigo usar a minha fala pra entreter mais o público? Quando você muda o seu foco pra essas coisas, você para de ficar pensando de forma obsessiva, nossa, e não sei o que lá, e nessa você elimina o medo do julgamento e consegue criar uma conexão muito mais profunda com o seu público, tornando a apresentação muito mais cativante. E ao mesmo tempo, mantenha em mente que o público ele não quer te ver falhar. As pessoas estão ali não é pra ver você gaguejar, não é pra ver você passar vergonha, não é pra ver você sofrendo. As pessoas elas estão ali pra ou aprender alguma coisa nova que você tenha pra ensinar, ou serem entretidas, dependendo do foco da apresentação que você vai fazer. E você consegue fazer essa mudança de foco através de algumas técnicas. A primeira delas é você imaginar o público como se fosse tudo um grupo de amigos, todas as pessoas que você já fez amizade na sua vida, que estão ali te assistindo. E ao invés de você só ficar falando, pensa em como você consegue criar engajamento. Chama eles pra participar, então faça algumas perguntas, de repente chama algum voluntário pra alguma coisa, se vier o caso. E ao mesmo tempo também tenha um propósito claro na sua mente, porque a partir desse ponto você enxerga as coisas como se você estivesse ali tentando ajudar um grupo de pessoas, ao invés de você estar lá para as pessoas te julgarem e jogar tomate em você, alguma coisa assim. Segunda coisa, não tente decorar palavra por palavra. Confie em mim, eu já tentei decorar discursos inteiros e eu falei miseravelmente. A melhor estratégia é você entender aquilo que você tem que falar e você absorver esse conceito da melhor forma possível na sua cabeça. E você consegue fazer isso estudando ao máximo o tópico que você vai falar sobre e realmente se tornando um mestre naquilo. Que inclusive isso me lembra de um dia lá no 7º ano que eu tinha que fazer uma apresentação, se eu não me engano, era de geografia. E eu tinha meio que uma técnicazinha pra decorar ao máximo aquilo que eu tenho que falar lá na frente. Ia memorizando, opa, vou repetir até essa tal palavra agora, depois essa e essa e essa. E aí eu ficava repetindo que nem um psicopata lá no canto da sala, até que chegasse a minha vez de lá apresentar e eu ainda errava lá na frente. Então, no final não adiantava de nada. Sem isso de palavra por palavra, foca mais em tópicos que vão te lembrar dos blocos de informação que você vai ter que transmitir pro público e a partir daí tudo vai fluir bem. E uma outra dica extra que eu vou dar aqui, inclusive, é quando você for montar algum slide pra alguma apresentação, alguma coisa do tipo, não fica enfiando um monte de textão e colocando um monte de tralha no slide, porque isso vai destruir 100% do teu carisma, daquilo que você quer passar. Todo mundo sabe ler, a real é essa. E quando você entope de coisa lá, é como se você estivesse falando pro teu espectador, nossa, você não sabe ler, eu vou ler isso daqui pra você, teu imbecil. E não é isso que você quer que aconteça. E qual que é o jeito certo de se fazer, então? Você deve estar se perguntando. Como o meu outro eu ali acabou de falar, você vai dividir a sua apresentação em tópicos e esses tópicos vão estar nos seus slides, se você tiver algum slide pra se acompanhar. O seu objetivo é colocar nesses tópicos as palavras-chave que vão te lembrar dos blocos de informação e colocar imagens pra apoiar aquilo que você vai dizer. Então você só não vai estar tirando palavras ao vento, você também vai ter algumas coisas pra você se apoiar, pra você ilustrar aquilo que você tá dizendo e o espectador conseguir entender melhor e absorver mais aquilo que você tá dizendo. Terceira coisa, ensaie, mas do jeito certo.
Não adianta você ficar na frente do espelho, repetindo várias vezes, porque você só vai estar perdendo seu tempo. Grave áudios, grave vídeos de você apresentando, ligue para amigos e apresente para eles em ligação ou até mesmo de forma presencial e peça feedbacks. Pergunte para eles quais pontos podem ser melhorados, se tem algum conceito que você não tá conseguindo explicar com clareza, ou se você acaba gravando um áudio ou um vídeo, presta atenção na sua linguagem corporal, na sua linguagem verbal, vê se você tem algum vício de linguagem, alguma coisa que você tá repetindo de forma inconsciente que tá arruinando teu carisma, e pouco a pouco você vai resolvendo problema a problema e vai melhorando de forma absurda a sua comunicação como um todo. E pra complementar isso daí que ele acabou de falar, eu vou contar pra vocês uma história da melhor apresentação que eu tive na minha vida e como que ela foi. A gente tava na escola e aconteceu uma dinâmica de dividir a metade da turma que ia apresentar e a metade da turma que ia assistir. Tava eu e mais um amigo. Eram vários grupos apresentando, vários grupos assistindo, e a gente tinha que repetir várias vezes a nossa apresentação para os diversos grupos que iam chegando. A primeira vez que a gente apresentou pro primeiro grupo foi meio porcaria. Eu sabia do conteúdo, eu sabia aquilo que eu tinha que dizer, eu conseguia transmitir de uma maneira boa, uma maneira cativante, que provocava emoções em quem tava assistindo, só que a segunda vez foi melhor do que a primeira, a terceira vez destruiu as duas primeiras e por aí foi, sendo que a última vez que eu apresentei, que se eu não me engano foi a sexta, foi a melhor de todas. E o que a gente consegue tirar de aprendizado dessa história? Que quando você tem alguma apresentação que você vai fazer, é como se você criasse uma linha neural nos pontos de conhecimento que você tem, e quanto mais vezes você percorre essa linha, esse caminho neural, mais você reforça ele e fica mais fácil de você percorrer ele outras vezes. Nessa a gente consegue perceber a importância do ensaio e da prática, porque cara, confia em mim, tudo que eu fui tentar fazer de forma improvisada sempre deu bosta, nunca deu bom. A não ser que fosse um assunto que eu dominasse de forma absoluta. Dominar uma coisa de forma absoluta é você ter conhecimento pra falar sobre aquilo durante 1 hora e ainda assim ter 50 vezes mais. Ou seja, você conseguiria falar sobre aquilo por dias. Isso é dominar uma coisa de forma absoluta e cara, demora muito tempo. Então, a não ser que você tenha esse nível de conhecimento sobre tal coisa, você precisa ensaiar, não é opcional. E o quarto ponto é você usar histórias e provocar emoções nas pessoas. A melhor forma que você tem de prender a atenção das pessoas é provocando fortes emoções nelas. A maioria das pessoas não vai lembrar de listas de coisas que você falou, não vai lembrar de números, de estatísticas, nem nada, mas elas vão lembrar de histórias cativantes que você trouxe dentro do tópico da sua apresentação. Sempre que você tiver oportunidade, conte alguma história da sua vida que você tenha certeza que vai impactar as pessoas e que vai chamar a atenção delas e vai tornar o seu discurso muito mais memorável do que se você simplesmente tivesse mencionado algum dado, algum fato histórico, alguma coisa assim. Já colocando isso em prática, a gente pode falar da primeira apresentação bem sucedida que eu tive na minha vida. Eu tava no 7º ano e a gente ia ter que fazer uma apresentação sobre educação física, um tópico meio aleatório assim, né? Mas a gente tinha que pesquisar sobre um esporte, se eu não me engano o meu era o basquete, e pela primeira vez na minha vida eu consegui falar com confiança sobre alguma coisa. Cara, vou ser completamente honesto com você, eu tava nervoso, minhas pernas estavam tremendo naquela hora. Eu não tinha tanto conhecimento sobre basquete quanto eu achei que eu tinha, só que ainda assim eu consegui fazer uma coisa que nunca tinha acontecido antes, que foi falar com uma confiança implacável. Eu não tinha confiança nenhuma naquela hora, mas eu simplesmente fingi ter. E eu disse... Durante a preparação eu pesquisei em vários sites, procurei em várias fontes de informação e descobri que essa foi a história por trás dessa regra dentro do basquete e desde então, antes dos campeonatos, eles fazem esse tal procedimento, não sei o que. E a quinta coisa é você aplicar uma técnica chamada Progressive Overload, que traduzindo fica progressão de carga. Se a ideia de falar na frente de 400 pessoas te assusta, primeiro comece cumprimentando pessoas na rua, conversando com o caixa da padaria que você compra pão, ou na sua escola indo conversar com pessoas que você ainda não conhece de algum outro grupo, de alguma outra turma. Se exponha a situações que vão progressivamente ficando mais difíceis de você enfrentar. E aí que a gente chega na parte que 99% das pessoas ficam presas. Por quê? Hoje é muito mais fácil você simplesmente continuar vivendo a sua vida da mesma forma e não se expor a esse tipo de desconforto para início de conversa. Porque, cara, confia em mim, eu sei o que é você ter uma timidez gigantesca e você chegar numa roda de amigos e não conseguir falar nada. E você ficar ali parado ouvindo aquilo que eles estão falando e não conseguir participar da conversa com alguma coisa. Eu conheço exatamente esse sentimento e eu vou dizer pra você, mano, a única forma que você tem de vencer esse obstáculo é você abrindo a boca e falando a primeira besteira. E eu sei que isso pode parecer meio controverso, mas é simplesmente esse o segredo. Você só consegue perder essa ansiedade social, esse medo de falar na frente das pessoas, de falar na frente de grandes públicos, quando você vai cometendo as primeiras besteiras e você vai percebendo que, opa, nem é lá grandes coisas pra início de conversa. A real é que hoje, se a gente pegar e abrir a janela aqui e gritar na rua, ninguém vai lembrar disso daqui a 10 minutos. Quer ver? Vamos fazer agora rapidão.
sobre isso. E mais um segredo que eu vou revelar pra você aqui agora é que a gente sempre vai estar nervoso antes de começar alguma apresentação, ou de ir falar com alguma pessoa que você não conhece, ou de fazer alguma loucura dessa que eu acabei de fazer. Porque, mano, a real é que, véi, eu tô com o coração acelerado. Eu até repensei se eu ia fazer esse negócio aqui, se eu ia gravar esse trecho do vídeo, mas no final eu fui lá e fiz. Eu tô com um pouquinho de adrenalina, minha mãe acabou de gritar meu nome lá dentro perguntando se eu sou doido, mas eu fiz isso com a intenção de mostrar pra você que todo esse bloqueio psicológico que você tem é uma crença limitante que você foi estabelecendo. E, mano, a real é que tá todo mundo preocupado com a própria vida. Lá fora, todo mundo tem os seus próprios problemas, todo mundo tá dentro da sua casa fazendo as suas próprias coisas, se concentrando na sua própria vida. E tá todo mundo... E hoje em dia, a galera tá tão focada em tentar ter uma boa imagem e parecer, não, olha como eu sou muito bom, eu não sei o que. Tá todo mundo tão preocupado com a sua própria imagem pública que ninguém tá nem aí pra nós. Ninguém tá nem aí pra mim, ninguém tá nem aí pra você. E você deixa de viver a sua vida, você deixa de fazer coisas, você deixa de explorar o seu potencial simplesmente porque você tem esse bloqueio por esse medo do julgamento de pessoas que não estão nem aí pra você. E mesmo se eventualmente você fazer alguma besteira, em 10 minutos todo mundo esquece daquilo que você fez. Se você tá numa conversa com uma pessoa que você acabou de conhecer, você pode cometer erros e falar coisas vergonhosas, errar alguma coisinha e fazer uma situação hiper desconfortável, e a pessoa também. E adivinha, quando acabar essa conversa, a pessoa vai se lembrar só dos erros que ela cometeu e não do que você cometeu. Por que você tá se remoendo pelo resto do seu dia, da sua semana, por alguma coisa que aconteceu que ninguém mais lembra além de você? Esse foi o vídeo, eu espero que eu tenha conseguido contribuir com algum valor pra você. Se sim, se inscreve aí no canal, porque eu vou postar muito mais vídeos como esse. Eu te vejo no próximo vídeo, uma ótima tarde, uma ótima noite, fique bem.